Quero falar sobre a chacina no Portão. É o seguinte, as pontas estão sendo ligadas pouco a pouco. O caso pode ter ramificações surpreendentes. O menor de idade foi apreendido em Santa Catarina com as armas que, segundo a polícia, podem ter sido usadas para matar 4 pessoas. Entre elas, 2 crianças. O Daniel Santos tem as novidades de hoje. Pois não, Daniel? Jasson, a gente vai nas migalhas, no rastro. Não é assim que faz a investigação da Polícia Civil? Pois é exatamente esse o caminho que o Balanço Geral tem feito e fez hoje de manhã para chegar com essa reportagem que tem imagens exclusivas. Que carro é esse que foi apreendido em Santa Catarina? Onde é que esse carro foi roubado? Qual é a relação do veículo, das armas, das munições, dos pentes com a chacina no bairro Portão? É agora na reportagem, bora acompanhar. A imagem de uma execução. Essa tentativa de abordagem. E o roubo de um carro na Vila Isabel, em Curitiba. O que esses 3 momentos têm em comum? A polícia suspeita que essas armas e munições 9mm são as mesmas usadas na chacina que matou um casal e 2 crianças em Curitiba. A polícia rodoviária atrás do cara lá, bicho. E passaram, ó, olha lá, pega ou não pega, pega ou não pega, pega ou não pega, pega ou não pega. Terça-feira à tarde, a Polícia Rodoviária Federal identifica um carro roubado na BR-101, no município catarinense de Araquari. O motorista não para e você vai entender o motivo. No veículo, 2 jovens, um menor de idade, apenas 15 anos. Esse que tenta fugir a pé, mas é alcançado. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora, pega agora. Pega esse vagabundo! O motorista consegue escapar. No interior do veículo, armas, 7 carregadores e muita munição 9mm. O adolescente foi encaminhado à delegacia, mas acabou liberado no fim da tarde. Quem explica é o delegado que recebeu o menor, encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal. O crime que lhe foi apresentado ontem não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, então não cabe a apreensão do menor, por uma simples situação de posse de arma, de porte de arma de fogo. E quando ele já tinha sido liberado que chegou essa situação, sobre essas armas, sobre uma chacina em Curitiba, que talvez esse menor poderia estar sendo envolvido. As armas foram apreendidas. O menor foi entregue para a mãe, que compareceu na delegacia, assinou um termo de responsabilidade e ele foi entregue. O carro foi roubado na manhã de segunda-feira na Vila Isabel, em Curitiba. O assaltante é esse homem que chega ao local quase 20 minutos antes do assalto. O criminoso estava de olho nesse veículo que pertence a um trabalhador dessa obra aqui ao lado, esse prédio em construção. Mas nesse momento o criminoso percebeu que não precisaria arrombar, danificar a porta, muito menos a ignição. Porque do outro lado da rua tinha uma vítima, a poucos metros do carro e com chave em mãos. Câmeras de segurança flagram o momento em que a vítima estaciona, sai do carro, vai até o porta-malas e acaba sendo alvo do bandido. O rapaz atravessou a rua, puxou o canhão para ele e levou o carro do coitado, cara. É o mesmo motoqueiro que estava observando aquele carro antes? É o mesmo, cara. No mesmo dia, criminosos clonam placas de um carro do mesmo modelo em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. Cerca de 16 horas depois, uma chacina com 4 mortos. 2 crianças vítimas de atiradores armados com pistolas. A suspeita é que depois de queimarem o carro usado na execução, eles tenham fugido nesse veículo, roubado em Curitiba e apreendido em Santa Catarina. Aí, Jasson, que acompanha o Balanço Geral. Essas são as informações que nós temos. Essa é a imagem que eu precisava mostrar para você e para o público do BG. Ô, Jasson, os criminosos que chegam 20 minutos antes, um deles sai de uma moto que não aparece na imagem. Ele deu a volta na quadra, deixou a moto estacionada próximo a um posto de combustíveis. Esse criminoso, segundo a polícia, ele está se movimentando ali, observando o carro branco. Só que em seguida aparece o outro, que volta, vai em direção a esse carro e a oportunidade faz o criminoso. A oportunidade fez para esse assaltante, deu a esse assaltante o carro que ele precisava. Sem estragar a porta, sem estragar a ignição, sem nada. Chegando e pegando o veículo que, segundo a polícia, segundo as informações da Polícia Civil nesse momento, é o veículo
que foi apreendido ontem à tarde com um menor de idade, apenas 15 anos, em Santa Catarina, na BR-101. Ô Jasson, é o mesmo veículo. E detalhe, hein? Assim que eles saíram aqui de Curitiba, a placa já estava clonada, as placas já estavam trocadas, clonadas pelas placas de um carro igualzinho, mesmo modelo de Almirante Tamandaré. Então é essa a relação que tem com Tamandaré em relação às placas, a identificação desse veículo. O menor está envolvido na chacina? São as mesmas armas? Aí é para e passo da investigação por parte da Divisão de Homicídios. Infelizmente, naquele momento, por volta das 5 horas da tarde, o delegado em Santa Catarina, Jasson, ele não tinha informação sobre a chacina aqui e a suspeita de envolvimento desse menor que estaria ligado a uma facção criminosa catarinense. Ele disse à nossa reportagem que não tinha esse conhecimento ontem, no fim da tarde. Jasson. Muito bem, acho que a polícia começa a ligar esses pontos, né? E eu tenho certeza que com a apreensão do menor lá em Santa Catarina, por mais que ele esteja solto, a polícia sabe onde encontrar a família dele. Se já não mudaram também de lugar, né? Na verdade, os vínculos que ele possui com outras pessoas é importante, né? Porque, evidentemente, esse adolescente deve ter dito lá, inclusive, que ele estava só de carona, nem sabia que tinha essas coisas dentro do carro, até porque não é nem obrigado a fazer uma declaração, mas é o mais provável. Mas sim, um crime sem violência, de acordo com o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, se faz um documento chamado BOC, que é o Boletim de Ocorrência Circunstanciado, em que você entrega esse adolescente a um responsável legal que se compromete esse responsável a apresentá-lo em uma audiência posteriormente. Muito bem, uma paradinha.